Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Bom estar aqui com vocês novamente. Então, gente, queremos fazer aqui os nossos avisos, dar os nossos avisos aqui. Eu não sei se vai ter aquele vídeo. Eu não tinha perguntado ao Daniel, mas vamos em Hoje não. frente. Não, tá ótimo. Então vamos em frente. Vamos aqui fazer o nosso agradecimento aqui aos nossos parceiros, tá? Que é a TV7, a Rádio 7, TV Web Luz, né? Sempre nos ajudando aqui com as transmissões também, né? De tudo aquilo que nós vamos fazendo aqui, das palestras. É um trabalho assim muito, muito bonito mesmo. E queremos convidar vocês para participarem aqui das nossas redes sociais. O nosso YouTube, o Facebook da Casa Social de Cáritas, né, da Casa de Frei Fabiano, e o Facebook e Instagram da Casa Social de Cáritas, para que vocês se mantenham informados, sempre o material, todas as nossas redes aqui atualizadas, tudo que está acontecendo, as imagens, os vídeos, né, dos trabalhos realizados, é muito bacana. Então, é importante que vocês participem, estejam atentos a isso, tá? Se inscrevam nas nossas redes, vai ser bacana, vocês vão estar informados. Gente, junte-se à Casa Transitória, o nosso trabalho, a Casa Social de Cáritas, venham conhecer, fazer uma visita, ser um voluntário da casa. Temos tantas necessidades, né, de trabalhadores, e precisamos, tá, de vocês. E vamos começar com uma visita à casa, tá? Nós agora não estamos assim pedindo as alimentações, porque nós vamos dar essa parada, né, esse recesso que vai acontecer, vamos estar guardando tudo direitinho para não termos excesso de algum produto, né, que possa de perecível. Então nós estamos fazendo pedidos agora, tá? Mas precisamos de trabalhadores, viu? Precisamos de voluntários e, e precisamos, temos aqui também, claro, sempre, né, estaremos solicitando, pedindo um apoio, né, financeiro para nos ajudar, tá bom? É sempre necessário, são os aluguéis, é luz, é gás, é água, muita coisa acontecendo. E precisamos de voluntários na cozinha, quem que gosta de preparar uma comidinha gostosa, tá? Precisamos de pessoas, de voluntários para a cozinha, tá bom? E material de limpeza, tá? Nossas atividades aqui com os nossos irmãos. Agora, assistente social e psicólogo, tá, gente? Juntem-se a nós, tá bom? Precisamos. Oi, olha quem chegou aí, Lucinha! Seja bem-vinda! Que bacana! Então, gente, precisamos de psicólogos e assistente social na casa. Os trabalhos estão crescendo, tá bom? Nós temos lá alguém, uma assistente social só para a atividade da gestação acolhida, com as nossas irmãs grávidas, né, que estão fazendo um trabalho lá com a gente de acompanhamento pré-natal. Então, temos uma assistente social para esse trabalho. Tem muito trabalho lá e precisamos. Psicólogo, temos um psicólogo, mas é muita necessidade, são muitas pessoas precisando, né, e são as pessoas ali das comunidades, tá? Entre em contato com a gente. E também a biblioteca. Precisamos de gente na biblioteca. As crianças amam aquela biblioteca lá.
e precisamos atendê-las com todo carinho. Olha aí a equipe aí. Mas precisa Nossas de voluntárias, né, Vanderlei? essas voluntárias maravilhosas que estão aí, né, segurando um girassol, né, que então está todo mundo convidado. O Podem girassol tem um aparecer. significado muito importante, né, Vanderlei? O girassol, ele Sim, procura a luz, né? Assim como é, todos nós procuramos a luz do conhecimento, a luz do aprendizado, que é muito importante, né? exatamente. E fez parte até do nosso primeiro sarau litero musical, né? Com o tema autoestima, né? Mas o Uhum. Girassol veio trabalhar isso aí, até pela música do Cidade Negra, né? Que tem uma razão de ser, que ela foi feita, né? E foi comentada durante o sarau, e elas cantaram e interpretaram a música. Foi muito bacana. Então é muita coisa acontecendo, gente. A pessoa não faz ideia. Tem que aparecer, conhecer e tá lá. São as atividades que estão acontecendo, o bazar. Teve bazar na sexta-feira lá no Frei Fabiano, com a lojinha e o bazar. Ontem teve o bazar lá na Transitória, que também encheu. E sexta-feira tem o encerramento, mas quinta-feira tem a distribuição das quentinhas de Natal. Então é muito trabalho, muita coisa acontecendo. A distribuição das quentinhas na quinta-feira, dia 14, né, Vanderlei? Tem até aqui a blusa de ação de Cáritas, né? Isso, Um essa é a blusa é um da trabalho que sempre atividade. foi muito assim. Os olhos, né, do seu Laírton, ele tratava com muito carinho esse trabalho É, do né, os moradores de rua, essa ele. ceia de Natal que ele preparava, né? Então era muito interessante. Então, é um trabalho muito bonito. E, e uma coisa que ele não deixava faltar e não vai faltar esse ano, a rabanada. Rabanada, lógico. Já E está ele garantida. lutava pela rabanada. Todas as quentinhas tinham que ter uma rabanada, né? E o Tinha panetone, todo né? Era rabanada ano. e panetone. Ela fazia questão. Sim. Não É estava isso. completo se não tivesse a rabanada. Não, podia ter tudo. Se não tivesse a rabanada, estava incompleto. Eu lembro que o É, último que nós fizemos foi quase 500 quentinhas em um dia, né, Vanderlei? Na praça. foi. Aquele da praça, nossa, era café da manhã, várias atividades, banho, troca de É porque era uma roupa. atividade feita uma vez por ano, né? E o projeto que o seu Laírton pensou em desenvolver e deixar para que os trabalhadores continuassem era esse trabalho da casa transitória, ao invés de ser uma vez por ano, são 365 dias. Né? Então, assim, um trabalho Já, bem árduo, um trabalho bem gostoso, que vale a pena conhecer, vale a pena participar, se doar para que todos possam ter um pedacinho desse trabalho no coração, que é o mais importante, né? Que nós possamos é levar esse verdade. trabalho no nosso coração. Isso. E participar, né? E que as pessoas Sim, possam participar. Todos convidados. todos convidados. Mas E então, hoje, sim, falar em convidado, hoje tem convidado, Vanderlei? temos, Temos temos um convidado, convidado e uma temos. atração muito legal, né? Que já foi na nossa casa, Nossa, fez palestra ao vivo quando esteve muito aqui nas querido. nossas terras, né, no Brasil. E agora de longe fazendo o Frei Fabiano Convida, Olha aí, você, que é o nosso querido Nelson Tavares. Babás. Nelson Tavares, que é psicólogo. Cadê Nelson? Olha ele aí! Tudo bom? Que bom te ver, Nelson! Olha que Boa bacana. noite. Boa Boa noite, noite. Vanderlei. Boa noite, Não Lucinha. tem Que mais bom ver distância para vocês. gente, viu? Muito Que bom. bom, Ricardo que mandou um bom. abraço para você, Nelson. Bacana. Manda outro de volta. É ótimo ver vocês aqui através do celular, né? A gente não está ao vivo, como tivemos aí esse ano, mas é muito bom a gente estar aqui compartilhando junto mais uma vez. Unidos pela tecnologia. Que bom que a gente está Ah, aqui. sim. Importante. Tá certo. E o Nelson, né, que é psicólogo, está hoje
é lá do Centro Cultural Espírita do Funchal, Ilha da Madeira, Portugal. Pertence a Portugal. Esteve há pouco tempo conosco aqui no Rio de Janeiro, fez diversas palestras aqui no Rio. Ele é do Rio, né? Você é do Rio, não é? É do Rio de Janeiro. Sou do E Rio e hoje. Vanderlei, desculpe interromper, já interrompendo. Eu estava aqui pesquisando alguns dias atrás, Ah, que eu contei para vocês aí, vou repetir. Para quem não sabe, eu sou carioca, tá? Vivo aqui na Ilha da e, Madeira, Portugal, mas eu sou nascido e criado aí pertinho da casa de Frei Fabiano, que é no Grajaú. olha, E no aí eu fui Grajaú. buscar, olha que interessante, eu fui buscar aí no Google Maps para ver qual era a distância do apartamento onde eu vivia para a casa de Frei Fabiano. E eu cheguei ao número de que são somente 5 quilômetros. Então, Nossa! provavelmente, se eu fosse espírita na época que eu era criança, eu provavelmente seria um frequentador, talvez a casa espírita mais próxima da minha residência naquela altura seria a casa de Frei Fabiano. Olha que interessante. Olha que bacana. O nosso querido Sidney também morava no Grajaú. O É o Sidney Grilo. Sidney, isso, do Amigos da Luz, né? Da companhia de É, teatro. é. Poxa, que legal, cara. É isso aí, já pensou? Estaríamos juntos. A gente não ia deixar você ir para Portugal. O Frei não ia deixar. O Frei, o Frei não ia deixar. Não, e Frei E, é de Portugal, né? rapaz, e o Frei é lá de Soengas. É verdade. Frei Fabiano é de Portugal. Mas Tem ele quis ficar história no aí. Brasil. Tem, como tem. Pois é, verdade. Bom, e nosso querido Nelson hoje, né, dando continuidade ao livro Homem Integral, com o tema Fatores de Perturbação. Tema bem Então, interessante, viu? E eu isso já vou aí, falar vamos... uma coisa para vocês. Vocês me perturbaram aqui com essa história da rabanada, tá? Me abalou psicologicamente. Me Olha, abalou aqui, me abalou. Foi um olha, fator de perturbação para mim. olha, se você tivesse aqui quinta-feira, sempre chega mais do que o que é pedido. Então, ia ter rabanada à vontade. Porque todas elas são embaladinhas. Se desse, eu até Tem. mandava uma para você. Elas vêm individual, elas vêm separadinha individual. Bom, então, Nelson, nós vamos agora passar a palavra para você trazer aí para a gente esse tema, tá? E qualquer coisa, algum questionamento, alguma pergunta que o pessoal faça, que a gente traz para você, ou a gente segura até o final, a gente vai vendo aí como a gente faz, né, Lucinha? A gente vai vendo Sim. aí ao longo do Você caminho. prefere que O faça as pessoal está perguntas entrando. conforme vá ocorrendo ou deixa para o final, Nelson? Deixa para o final melhor para eu continuar o raciocínio e quando a gente terminar, a gente abre para perguntas, com certeza. Tá ok. Tá legal. Tá bom. Então, boa apresentação, bom estudo. Obrigado, Lucinha. Obrigado, Vanderlei. Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui conosco, online. São 8h10, né, agora no Brasil, 11h10 aqui em Portugal. Estou vendo várias mensagens aí, o pessoal do Facebook, provavelmente está lá no meu Facebook, no meu YouTube também, já reconheço alguns rostinhos aí. Tem gente de Portugal aí que eu já vi também, tá? Participando conosco. Se tiver pergunta, pessoal, faz no final, vai colocando as perguntas e a gente vai tentar responder, tá? Claro, se a gente souber responder, obviamente. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, online agora, participando, dando essa palestra aqui na Casa de Frei Fabiano. É sempre uma alegria receber esse convite e falar de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, psicóloga. Também sou psicólogo, sou aprendiz de Joana de Ângeles. E a gente vai falar hoje sobre a primeira parte do livro Homem Integral, que se chama Fatores de Perturbação. Fatores de perturbação. Joana de Ângeles fala sobre alguns fatores de perturbação. Não sei se a gente vai conseguir falar de todos, porque isso dá pano para manga, essa história de fatores de perturbação. Não é rabanada que fator de perturbação, não, tá, pessoal? É só uma brincadeira.
Aliás, esse livro eu recomendo para quem quiser ler, um dos livros que eu não li todos, tá? Mas vou dizer, dos que eu li, é um dos que eu mais gosto. É um livro, um dos mais famosos, aliás, que é O Homem Integral. E, se eu não me engano, ele está disponível também gratuitamente em PDF, tá? Para quem não tem acesso ao papel, com dificuldade, ou mesmo a questão financeira, ou está longe, não tem uma livraria perto, uma casa espírita, tem em PDF também, tá bom? Procura aí o Homem Integral PDF, acho que tem aí disponível. Então, vamos lá. Fatores de perturbação. Joana de Ângeles fala sobre. Olha os fatores de perturbação, pessoal. Ansiedade. Alguém tem ansiedade aí? Não. Medo, solidão, rotina. Olha a rotina como um fator de perturbação. Se a gente tiver tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso. E, por último, liberdade, que também pode ser um fator de perturbação, essa tal da liberdade. Meio confuso, né? Que a gente quer buscar liberdade e gosta de uma rotina, mas pode ser um fator de perturbação de acordo com o gerenciamento da nossa vida, de acordo com como é que a gente vai se aprimorando, como a gente vai vivenciando os desafios que se apresentam. A gente vai abordar um desses pontos hoje. Resumindo, o que ela fala é de nós, de todos nós. Porque difícil aquele, posso compartilhar com vocês, que vai passar por uma encarnação sem se perturbar. A perturbação de alguma forma, faz parte do nosso eu ainda, faz parte do nosso eu ainda, e é o convite aqui, o desafio é a gente buscar uma harmonia, a gente buscar, de alguma forma, um equilíbrio, buscar serenidade frente às perturbações do mundo, sendo externas ou sendo internas, ok? E principalmente aprender com essas tais perturbações, porque saber que é perturbação não precisa ser grande e mágico para descobrir o que é perturbação na nossa vida, ok? Todo mundo mais ou menos sabe o que é perturbação para a vida de cada um. Mas a questão, o grande ponto aqui da virada, penso eu, vou compartilhar com vocês, não é se livrar da perturbação. Porque normalmente é assim, a gente quer, vai embora, perturbação, isso é uma perturbação da minha vida, vou me livrar, vou enxotar. A gente esquece talvez o mais importante. Sabe qual é a importância? A importância é o aprendizado. É aprender com a tal questão que está acontecendo com da nossa vida e que a gente muitas vezes chama de perturbação. Porque o que acontece, eu posso dizer para vocês, se a gente não aprender, a perturbação volta de novo, até a gente aprender. Muitas vezes o que a gente chama de perturbação nada mais é do que as provas ou a tal da expiação que nós necessitamos vivenciar. E aí o que acontece nessa história de prova e expiação, vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Um exemplo bobo, é que nem quando a gente vai para a escola. Imagina, tem que ir para a escola, tem que fazer a prova. Né? Tem que fazer a prova, tem um exame para fazer. Aí, te dá um jeitinho, fala, não vou não, vou fugir aqui ó, no corredor, pulo a janela, dou um papinho, um somebody love, dou uma escorregada e fujo da prova, me livro, me livrei dessa perturbação que às vezes pode ser uma prova. Mas olha só, na vida, pessoal, a gente vai fugindo. Mas, de novo, a gente senta na cadeira, é colocado na cadeira para vivenciar a tal questão, para aprendermos. Aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu. E muito do que a gente chama de perturbação só é perturbação porque a gente ainda não aprendeu. Que talvez depois do aprendizado sendo realizado, não vai mais ser perturbação. Talvez a gente vai conseguir enxergar essa mesma questão, esse mesmo fato, sob uma ótica diferente. Sob uma ótica daquele que já passou, já vivenciou e que já foi perturbação, mas agora eu cresci, eu tenho conhecimento, eu aprendi a lição. Fazendo uma brincadeira, eu gosto sempre de trazer as brincadeiras aqui para facilitar o entendimento, tá, pessoal? Porque às vezes a gente vai falar de psicologia, são assuntos densos, complexos. Joana de Ângeles às vezes ela é pesada, tá? Para quem sabe, para quem conhece. Tem livro da Joana que é mais fácil. Hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga
e estava lá, de Joana de Ângeles. Eu estava vendo que Joana de Ângeles já psicografou mais de 70 livros. 70 livros. Olha quanto livro tem da Joana. Nem eu imaginava que tinham tantos. E tem livro dela que é livros de estudo que eu digo pesado, profundo, e tem livros mais fáceis. Mas todos eles têm uma riqueza inigualável que eu, particularmente, não conheço. Nenhum outro autor em psicologia, quaisquer que sejam, da academia que eu digo, fora o meio espírita, né, psicologia como um todo, não chegam na profundidade que Joana de Ângeles chega. Eu sou suspeito para falar também, tá, gente? Sou suspeito para falar, digo até porque eu virei psicólogo, me formei psicólogo por causa de Joana de Ângeles, por causa de um livro que foi Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Foi o primeiro livro que eu tive acesso a Joana de Ângeles e me apaixonei, me encantei e fui buscar psicologia a partir de então. Mas o que eu quero trazer aqui, pessoal? O grande desafio da gente trazer a psicologia num todo é trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É sair do estudo, sair do consultório, sair do livro e nos questionar na nossa vivência, no nosso eu. Eu tento aqui, pelo menos o desafio para mim, é mastigar o máximo possível conceitos, às vezes, complexos, para o entendimento. E para quê? Para a gente aplicar. Para a gente aplicar. Porque Joana de Ângeles sempre vai acabar o raciocínio dela trazendo a construção que ela traz sempre em Jesus. O mestre Jesus é o ponto principal, é o ponto final, onde ela vai concluir o raciocínio dela. Então, a dinâmica que a gente entender nesse capítulo, nessa primeira parte, algumas dessas perturbações que eu vou puxar aqui, e a gente se questionar o que me perturba na minha vida. Vamos parar e pensar. O que te perturba? Isso aí que te perturba, tem duas formas da gente visualizar. A gente pode visualizar como um baita problema, e não estou dizendo que não é. Atenção, não estou dizendo que não é. Às vezes é uma grande dificuldade na nossa caminhada, na nossa vida. Ou então a gente pode enxergar de uma forma saudável. Qual é a forma saudável, Nelson? É entender como uma oportunidade de crescimento. Para quem quer, é claro. É um desafio. Porque a gente pode continuar perturbado e abalado com essas questões da nossa vida. E às vezes são muitas que nós carregamos uma vida inteira, e não só. Tem o véu do esquecimento. Nós carregamos muitas vezes na mochilinha de outras encarnações que a gente traz algumas tendências, algumas disposições, e com elas também algumas perturbações, tá? Perturbação do espírito, que hoje nessa nova carne, hoje nessa nova personalidade, mas o registro está aqui, ó. Está comigo, o teu registro está contigo. A gente vai imprimindo os nossos registros, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, os nossos valores, aquelas conquistas realizadas, aquelas tentações, aquelas más disposições que ainda temos. Então, o interessante da gente entender é que podemos continuar com a perturbação que está aí hoje, nos abalando, ou a gente pode fazer o quê? Pode se fortalecer, pode desenvolver habilidades para lidar melhor com essas questões. E isso, pessoal, isso é uma opção nossa. Isso é uma opção tua, para a tua vida. Não está na mão de ninguém. Não está na mão do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu chefe no trabalho. A vida vai enviar todo o estímulo que ela nos envia. Agora, a questão não é sobre o mundo, sobre a vida, a questão é sobre você. Como você interpreta, como você segura isso que chega até você. Como você configura aqui no teu eu. E é disso que a gente está falando, porque dá para modificar para melhor, dá para crescer, dá para se aprimorar, dá para trabalhar o nosso eu para nos dar melhor com os fatores que a vida nos envia, sendo perturbações ou não. Ou mesmo de foro íntimo, daquelas que aparecem de repente, a gente não sabe, mas deu num rompante, surge qualquer coisa aqui dentro que eu nunca vi, e aquele que eu nunca vi é uma perturbação e me incomoda. A Joana de Ângeles fala nesse capítulo
sobre o mundo das perturbações. O mundo das perturbações é um mundo que a gente vive. É um mundo onde a busca exclusiva, ou majoritariamente, do poder, a busca do domínio sobre o outro, a busca do dinheiro, a busca da fama. Ela vem colocando muito interessante como o homem moderno vem evoluindo, vem desenvolvendo tecnologia, vem desenvolvendo a ciência, que nos traz mais qualidade de vida. Se a gente fizer um retrospecto agora nos últimos 100 anos, a gente vê como evoluímos, percebemos como evoluímos enquanto humanidade, como a média de vida, na maior parte do mundo, não todos, tá? Mas na maior parte do mundo, a média de vida vem crescendo. Por quê? Porque a tecnologia vem sendo aplicada. Olha que maravilha hoje aqui, a gente está com a internet. Olha que coisa linda. A gente tem pessoas agora aqui do Brasil inteiro, do mundo inteiro, inclusive eu estou em Portugal, conectado com o Meyer, falando. Olha quanto desenvolvimento o ser humano realiza em termos tecnológicos, em termos de ciência, mas o homem velho, que a gente está falando sobre moral, continua igual. Apesar da gente estar evoluindo muito na parte intelectual, desenvolvemos muito pouco ou quase nada no nosso lado moral. Nosso lado moral é o principal, até rima, né? Nosso lado moral é o principal. As guerras do passado continuam as guerras de hoje. A diferença é que hoje tem mais tecnologia para matar o outro. Mas o princípio aqui dentro, a gente ainda continua com muita pouca moral, buscando essa evolução. Mas a questão aqui, olha só, olha que interessante. E a Joana de Ângeles traz isso, eu vou compartilhar com vocês. Ela faz uma leitura do mundo, esse mundo que a gente percebe, esse mundo violento, esse mundo difícil, esse mundo complicado que está aí, ok? Mas vamos ter atenção, não é sobre o mundo, é sobre nós nesse mundo. A gente não está aqui à toa. Você não parou aqui por um acaso, não caiu na boca da cegonha. Esse mundo aqui tem muito a ver contigo. Esse mundo aqui tem muito a ver comigo. E esse mundo aqui é uma oportunidade de superação, uma oportunidade de crescimento para você, frente a todas as dificuldades que você está passando. Para mim, frente às minhas dificuldades. O teu vizinho, frente às dificuldades dele. Cada um no seu quadrado, cada um no seu momento. Mas todos reunidos nesse mundo de provas e expiações de tamanhos conflitos. Então, evoluir nesse mundo não é sobre o mundo. Vamos entender. Vamos nos colocar nesse mundo. Qual é o meu papel nesse mundo? Como é que eu estou crescendo? Como é que eu estou evoluindo? O que é evoluir? O que é desenvolver? Intelecto e moral. Intelecto e moral, mas principalmente o lado moral. Porque intelecto é fácil, pessoal. É o mais fácil. Estuda. Estuda. Busca conhecimento. Troca a novela, troca o futebol para ler um pouco, para estudar, para se aprimorar, buscar intelectualidade. Mas olha só, conhecimento só não muda ninguém, tá? Se a gente não aplica. Porque há muitos inteligentes, um intelecto muito desenvolvido, para quê? Para provocar guerra. Fazer armas de destruição em massa. Então, de que adianta da gente ter muita inteligência se não tem um lado moral desenvolvido? O lado moral, quando a gente vai falar sempre do Cristo, tá? A nossa referência de moralidade é o amor que Jesus veio nos ensinar. Essa é a busca, de acordo com o nosso entendimento, ainda limitado, claro, muito limitado. A gente vai entendendo esse amor aos poucos, de acordo com a nossa caminhada. Convite do Kardec, sempre bom lembrar, desenvolve o quê? Desenvolve a tua fé. A fé raciocinada, como é que faz isso, Nelson? Conversa com o pai, conversa com o alto, questiona. Não engole a seco, questiona o pai. Vamos entender a dinâmica da vida, dos porquês.
Estreita o teu relacionamento com o alto. Estreita o teu relacionamento com o Pai, estreita o teu relacionamento com Jesus, mas principalmente tem um mais próximo ainda, sabe quem? O teu mentor, ou teu anjo da guarda, ou teu espírito guia, como você quer chamar. Que é um espírito mais elevado, que cuida de você, que está aqui para te dar todo o amparo, toda a sustentação, todo o suporte para lidar com as perturbações quaisquer que sejam. Então está aí uma oportunidade para a gente afinar esse contato. Para quê? Para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, Nelson, me diz uma coisa, como é que eu vou crescer, como é que eu vou evoluir além do aspecto intelectual? Porque eu estudo, eu busco, isso é ótimo. Olha só, e vamos desenvolver o lado moral? Desenvolver o lado moral é pelo sentimento. O desenvolvimento moral é quando a gente sai do instinto, caminhando para a direção do sentimento. Caminhando para a direção do sentimento e aplicando, tá? Não adianta amar muito e ficar com o amor aqui guardadinho. Amar a si mesmo, aí a gente ama o próximo, como a si mesmo. Então a gente vai elaborar esse sentimento que, digamos assim, é a régua, é a métrica para entender o nosso desenvolvimento moral. Conforme a gente vai aprimorando e desenvolvendo o sentimento, estamos no caminho. E assim a gente vai aplicando e multiplicando esse amor que a gente vai sentindo aqui dentro, vai colocando para fora, abraçando como uma grande luz que a gente vai ampliando e abraçando, abarcando todos esses que estão ao nosso redor. Vamos falar sobre uma perturbação aqui? Vamos lá. Ansiedade. Quero começar aqui por ansiedade, porque essa aí pega muita gente. Essa aí o pessoal já fala, ih, ansiedade vai falar comigo. Olha só, vamos lá. Ansiedade. Quero começar com esse conceito. Ansiedade é excesso de futuro. Vou repetir. Ansiedade é excesso de futuro. Para você que é ansioso, repete isso para você, anota no caderninho, tá? E se questiona se não é por aí mais ou menos que você vem vivendo a tua vida, muito mais lá na frente do que aqui no hoje. Porque normalmente a ansiedade está ligada a uma outra palavrinha aí que o pessoal vai perceber, sabe qual é? Preocupação. Preocupação. A própria palavra já diz, pré-ocupação. Se ocupar previamente. Ou seja, a gente está aqui no hoje, de corpo físico, mas a cabeça, ó, tá voando. A cabeça está lá na frente. Está lá no futuro. E eu não vivencio hoje, por quê? Porque mentalmente eu estou conectado lá na frente. Estou quase no modo zumbi, sabe? Deixa a vida me levar, vou carregando de alguma forma, vou no automático, mas eu estou aqui, mentalmente, o tempo inteiro. Não, mas isso vai acontecer, se não acontecer, tá. E isso vai me consumindo de alguma forma. Sinais que a Joana de Ângeles coloca aqui para a gente pensar e perceber a nossa ansiedade, se está batendo aí ou não. Primeiro, respiração. Respiração é ótimo, olha só. Como é que está a tua respiração? Está ofegante, está aquela coisa... De vez em quando bate uma ansiedade em excesso que você fica aquela respiração de cachorrinho? Ou não? Outra, suor, a sudorese, que é a transpiração, que dá aqueles calores. Não é o calor agora de dezembro do Brasil, não, que eu sei que está quente e já está suando por si só muito facilmente. Não é esse suor que eu estou falando, não. É quando a gente pensa em algo e sobe aquele calor interno, sabe? Coração vem na boca. Coração na boca é outro sintoma também. Batimento cardíaco, né? Dor de barriga, essa aí é uma maravilha. Dor de barriga, normalmente, quando vem chegando aquela data lá na frente, já corre para o banheiro.
Ou então, pensei naquele assunto, já me abala psicologicamente. E aqui o organismo físico me faz correr para o banheiro, já dá uma dor de barriga. Insônia. Insônia também é aquela história. Nelson, eu tento me tranquilizar, eu faço oração, eu faço meditação, eu boto aqui uma música serena, acendo uma vela, um incenso, e estou muito bem. Mas eu vou dormir, nossa, minha cabeça está a mil, eu não consigo desligar, Nelson. Não consigo desligar. Eu olho no relógio, é 1 da manhã, é 2, é 3, é 4, ainda estou ali, a cabeça a mil. Não consegue pegar no sono. Ou quando pega no sono, mas vivencia tudo isso durante a noite. O sonho ainda está ali, ó, perturbado. O sono perturbado está ali. A perturbação continua constantemente. Será que alguém se reconhece com algum desses pontos ou não? Para que tudo isso? Para que saber? Para a gente saber e reconhecer que é ansioso? Ótimo, e aí, maravilha, vou ganhar um crachazinho, o ansioso do ano agora. 2023, quem é o campeão da ansiedade? Não. A ideia aqui é a gente se reconhecer de alguma forma, perceber se a gente tem algum desses sinais, se essa ansiedade está de alguma forma nos prejudicando no nosso dia a dia, mais ou menos intensidade. E para que tudo isso? Para que saber? Só para saber? Não, para trabalhar. Trabalhar o quê? Trabalhar ao nosso favor e tentar gerenciar isso da melhor forma. Não é porque é normal que todo mundo é assim que tem que ser assim, não, tá, gente? Porque de duas, uma, olha só, posso adiantar para vocês. Ou, ou a gente já agora consciente vem trabalhando isso ao nosso favor para melhorar, para amenizar, para reduzir, e mais na frente extinguir, resolver essa questão, ou então não faz nada, aí eu posso garantir para vocês, estou rogando praga não, mas sabe o que vai acontecer? Soma, 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 e vai virar uma doença. É o processo de somatização. Conteúdos, conflitos psíquicos, questões mal resolvidas internamente, que vão somando, 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 e expurgam na carne, através de uma doença física. Esse é o processo de somatização. Então, a escolha é tua, tá? Se você se reconhece ansioso, dá para trabalhar para ir aliviando, para ir resolvendo. Isso é só um sinal para te mostrar aí, ó. Trabalha em teu favor, melhora, arregaça as mangas e vamos buscar o auxílio. O auxílio está aí. O auxílio está aí. O caminho, pessoal, não estou dizendo que é fácil, tá? Estou dizendo que é possível, desde que a gente queira trabalhar ao nosso favor. Ok? Agora, só para fechar a ansiedade, antes de passar para o próximo tópico, quero dizer o seguinte: nem toda ansiedade é negativa, tá bom? A ansiedade a gente reconhece como algo pejorativo, negativo, mas olha só, existe uma ansiedade natural, uma ansiedade gostosa. Inclusive, acho que eu falei isso agora no domingo. Olha só. Digamos que no Natal vai chegar aquele parente muito amado, que a gente não vê há 2, 3 anos de viagem, a gente está ali esperando aquela coisa gostosa. Poxa, vai comer a rabanada conosco, olha que legal, vai ser ótimo, estou com tanta saudade, que coisa boa. Óbvio que vai provocar uma ansiedade, mas está tudo bem, uma ansiedade boa, normal, desde que desde que não esteja nos fazendo mal. Então, se é uma ansiedade gerenciada, que não está trazendo batimento cardíaco, dor de barriga, não está tirando o teu sono, se não está te prejudicando, está tudo bem. Então, entenda o teu processo, a tua ansiedade, se isso está te fazendo algum mal ou não. Ok? Próximo ponto que eu quero trazer aqui. O medo. O medo, a maior parte deles, pessoal, nem todas, tá? Bem complexo isso. Mas a maior parte do medo que nós temos em relação às coisas, ao mundo, os nossos medos, tem muito a ver
com a nossa insegurança. Ok? Então, entenda a sua insegurança que está aí dentro, que um derivado dela vai ser o medo. Entenda isso. Vamos trabalhar a nossa insegurança. Vamos questionar ela e perguntar: por que eu sou inseguro? Como é que eu posso ter mais confiança? Como é que eu posso me sentir mais seguro? Ter autoconfiança? Como é que funciona essa dinâmica? Vamos trazer aqui de novo para o nosso eu. Mas atenção, é caso a caso, tá? É tudo muito pessoal. Então, a ideia é a gente analisar os nossos medos e perceber aonde a gente pode trabalhar a nossa confiança, autoconfiança, confiança em cima desse medo que talvez esteja falhando e ter atitude de avançar, porque às vezes o medo paralisa também, ok? O medo de tal situação, a gente se paralisa, não faz o movimento pelo receio, pela insegurança. Então, a ideia é a gente buscar essa confiança e ter atitude. Atenção, pessoal, olha só. Eu tento falar aqui muito genericamente, porque a ideia é cada um aplica para a sua vida, para os seus medos, com as suas ansiedades, com os seus questionamentos íntimos. Claro que a gente vai ter as suas variantes de acordo com cada caso individual, ok? Joana de Anjos faz uma análise muito interessante nesse tópico de medo, sobre a insegurança que nós sentimos no mundo. E dessa forma, se sentindo inseguros no mundo, nós passamos a ser agressivos. É estranho, né? No primeiro momento a gente fala assim, poxa, mas quer dizer então que se eu sou inseguro, aí eu viro agressivo, mas como é que isso funciona, Nelson? Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, para facilitar. Sabe qual é o exemplo? O exemplo do rato. O exemplo do rato é o seguinte, quem já correu atrás de rato e de barata, sabe o que eu estou falando e vai entender a diferença. Olha só, quando você corre atrás de uma barata para matar ela, ela sai correndo de você. Depois de ela correr um pouquinho, a memória dela é muito limitada, ela esquece e fica parada. E aí você vai e mata ela, ok? Mas e o rato? O rato é mais complicado, tá, pessoal? O rato é o seguinte, o rato, quando se sente encurralado, ele vai fugindo de você. Ele vai fugindo de você, porque ele está com medo, ele está com receio. Atenção, olha o link que a gente vai fazer aqui. Só que, quando ele vê que não tem saída, que a casa caiu para ele, que ele se vê encurralado num canto, sabe o que ele faz? Ele vira para cima de você e te ataca. Porque ele vai para o tudo ou nada. Porque ele viu que não tem jeito, que ele vai morrer, que ele está sendo atacado. Então ele vira e ataca a pessoa, ataca o animal. Vira e mexe, a gente vê uns vídeos aí na internet de gato correndo atrás de rato e você percebe exatamente esse movimento. Ou para quem já teve uma situação como essa, de correr atrás de um rato, e o rato virou e nos ataca, tá? Então, cuidado com o rato. Mas o que eu trouxe esse exemplo aqui? Para a gente entender que como muitas vezes nós funcionamos de acordo com o nosso medo, essa nossa insegurança, e a partir daí desenvolve uma agressividade em nós. Então a pergunta que fica é: será que temos um pouco de rato em nós? Não. Às vezes, será que a gente age como um rato na vida? Se questiona. Claro, pessoal, que esse medo, vivendo num mundo hostil, num mundo violento, Joana de Anjos coloca isso muito bem explanado nesse trecho, falando que a gente vai, de alguma forma, se isolando cada vez mais, a gente vai se fechando, a gente vai buscando se proteger. Claro, porque isso é um instinto de defesa. No mundo hostil, no mundo violento, a gente quer cuidar do nosso e vai se resguardando. Mas a questão é como romper isso para a gente não se isolar no monte. Estamos aqui encarnados para trocar, para se relacionar. Se não fosse necessário trocar e se relacionar, não precisava encarnar. Evoluía lá no plano espiritual só. Com os nossos. Com aqueles que vibram como nós.
Isso é algo que é muito importante a gente entender, tá, pessoal? Olha só, vou explicar para vocês. No mundo espiritual, é a gente com a gente mesmo. O que eu quero dizer? Somos nós vibrando com aqueles que têm muito a ver conosco, que estão na mesma faixa vibratória. Então, no plano espiritual, é faixa vibratória X com X, Y com Y, Z com Z. Não se mistura, tá? Sabe onde é que mistura? Aqui, ó. Planeta Terra, bem-vindo. Sejam bem-vindos. Onde nós temos uma disparidade enorme. Ah, mas eu quero que logo isso acabe para voltar ao plano espiritual. Não, não, não. A gente não entendeu ainda. Precisamos dessa disparidade enorme para crescer. Porque sem essa disparidade, sem essas diferenças, a gente não evolui. Entende? Estou dizendo para vocês concordarem, não, tá? Pode não parecer uma história muito bonita, mas pronto. Vamos entender como é que a dinâmica funciona. Para que entender? Para a gente se relacionar melhor. Se relacionar melhor com quem? Com outro. Com um diferente de nós. Em vez de cancelar, agora a moda no Brasil está o cancelamento, né? Ah, fulano, vamos cancelar o fulano. Não é para cancelar, é para trazer, é para trocar. Você não precisa concordar para amar. Ok? Outra história que aconteceu nos últimos anos do Brasil, conflito político, famílias rompendo, se distanciando. Pessoal, não é para romper, não é para distanciar. Dá para amar e não precisa concordar. Um pode ser do partido A e do outro do B. Ainda assim, dá para sentar na mesa e vivenciar o Natal. Só não conversa sobre o assunto. Que seja, se a gente não consegue. Mas não precisa brigar, odiar, causar mais problema, pessoal. É respeitar o próximo, as diferenças, tal e quais como elas são. É assim que a gente vai crescendo. Enquanto a gente ficar nessa de que eu vou excluir todos e o mundo e me isolar no meu pequeno grupinho só, fechado no meu circuito, que aprendizado vai ter? Vamos aprender com Jesus? O que Jesus fazia? Jesus foi de encontro aos cancelados da época, aos excluídos da época. Aqueles que eram mal vistos, rejeitados pela sociedade. Era o leproso que era ignorado. Era a mulher hemorroísa que era isolada da sociedade, que era vista como uma doença contagiosa, o sangue, a impureza. Era o cego. Todos aqueles que viviam à beira. Jesus esteve com eles. Jesus não andou com os chiques e famosos do mundo, não. Por muitas vezes a gente quer estar no grupo top, a rapaziada top só. O encontro é com todos. Não é cancelar, é incluir. Acho que a gente não entendeu muito bem ainda a proposta. A gente vai entendendo aos pouquinhos. A ideia aqui, pessoal, olha só. Doutrina espírita. Doutrina espírita, para mim, tá? Vou compartilhar com vocês. É trazer todo o ensinamento do Cristo para o dia a dia, para o hoje, 2023 para 2024. Não só ficar naquela história bonita, que é lindíssimo, pessoal. Lindíssimo. Recomendo demais a gente entender, estudar a doutrina. Estudar a doutrina não, estudar a passagem do Cristo e todos os ensinamentos dele. Claro, mas olha só, se eu não trouxer para a minha vida, para a minha realidade, o que adianta? Para ver uma novela, ver um filme bonito? Eu vejo qualquer história. Só para ficar achando, mas é tão bonita a história de Jesus. E é mesmo, lindíssima. Mas se eu não conseguir trazer nada para a minha vida, e aí, o que vale? O que vale? Só intelecto, só conhecimento? Se eu não consigo fazer diferença nenhuma, mudar nada na minha vida? Próximo ponto que eu quero trazer aqui. Rotina. Essa é interessante que Jona traz. Rotina é o seguinte, abre aspas para Joana. Ela diz que rotina é a ferrugem na engrenagem que corrói e arrebenta. Diz que a rotina muitas vezes vem disfarçada como segurança. Olha que interessante. Vem disfarçada como segurança, é essa rotina que muitas vezes é ferrugem na engrenagem que corrói e arrebenta. Qual é a chamada de atenção aqui da Joana? A chamada de atenção é atenção.
Atenção o quê? Atenção na tua vida, atenção para as tuas rotinas. Por quê? Porque muitas vezes são essas rotinas que nos engessam de alguma forma. Nos engessam de quê? De crescer, de evoluir. Às vezes as pessoas confundem bem-estar, qualidade de vida, com não fazer nada. Entende? Sabe o que eu estou falando, não? E aí a gente se engessa. A lei, pessoal, é de trabalho, tá? E quando a gente fala lei de trabalho, é muito além do que uma profissão. Trabalho é ser útil. Ser útil ao próximo, ser útil a si. Sendo remunerado, não sendo remunerado, sendo um emprego, ou seja o que for. A lei é de trabalho. Tem uma coisa ótima que acontece sempre esse fim do ano, que aí no Brasil, eu lembro quando eu vivia aí, que é aquela coisa da Mega Sena da virada. Isso é uma maravilha. Mega Sena da virada, sempre tem um repórter que vai na porta da lotérica e faz aquela pergunta clássica. O pessoal está lá na fila para fazer a fezinha, né, o jogo, e fala: amigão, se você ganhar, o que, que você vai fazer? 99% das pessoas respondem o quê? Não vou fazer nada. Ah, não vou fazer nada. Vou só parar de trabalhar, não vou fazer nada. Se é lei de trabalho, pessoal, será, olhando espiritualmente falando, na nossa encarnação, na nossa evolução, tá? Será que vai adiantar muito a gente não fazer nada? Ou será que vai só empurrar para a próxima encarnação? A gente vai conseguir o atributo material, claro que é ótimo, falando que não vai ser bom ganhar na Mega Sena da virada, ok? Não estou fazendo votos de pobreza, não. A questão é o seguinte: se a gente não vai fazer nada, só gozar, curtir os prazeres da carne, quanto a gente está evoluindo nisso aí? Ou quanto essa Mega Sena da virada pode estar nos prejudicando? Porque sendo rico, sendo milionário, eu não vou ter acesso às experiências que eu estou tendo agora, por exemplo. É um questionamento que fica no ar, tá? Questionamento para a gente parar e pensar. Para e pergunta. Entenda, agora saindo do milionário, tá? Vamos trazer na nossa dinâmica, na nossa vida. Vamos entender a dinâmica da nossa vida, que a busca, eu entendo que é natural, e não tem problema nenhum de transformar uma vida mais confortável, com mais acesso, com mais qualidade de vida. Isso é normal, é natural. É isso que faz o ser humano evoluir no todo, tá? Porém, atenção ao mais importante, para não se paralisar, não se engessar, para não trabalhar e criar uma rotina, para lá na frente eu me engessar quando entrar nessa rotina. Entende o que eu estou falando? Isso acontece demais. Eu acho que é por isso, acredito que é por isso que Joana de Ângeles separou a história da rotina como um dos fatores da perturbação, que é um clássico quando a pessoa projeta, trabalha para lá na frente se aposentar, por exemplo, e vou parar de trabalhar, e quando para de trabalhar, vira um grande problema na vida da pessoa. Perde a função, se sente inútil, vê os filhos muitas vezes indo embora de casa, começa a se questionar: o que eu estou fazendo aqui, já não tem mais propósito de vida, eu quero ir embora logo, quero morrer. Clássico. Qual o propósito da vida? Será que é só criar filho, ter um emprego? Vai muito além disso, tá? Vai muito além disso. Então pergunta que fica: o quanto da nossa rotina pode estar nos prejudicando de alguma forma, pode estar nos segurando o nosso crescimento, a nossa evolução? Dá sempre, pessoal, dá sempre para criar novos hábitos. Isso é importantíssimo a gente falar, porque a gente fica muito enraizado. Ah, porque eu sou assim, porque já há muito tempo, Nelson. Olha, eu tenho 40 anos, não é agora que eu estou velho e vou mudar. Quando a gente começa por aí, realmente, não vai mudar mesmo. Sabe quando é que vai mudar? Na próxima encarnação, a gente vai empurrando com a barriga. Vai botando no pendura na conta. Pendura para a próxima encarnação aí. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: tudo aquilo que nós temos consciência hoje, essas questões de foro íntimo aqui dentro,
que já começam a me incomodar. Talvez antes não me incomodava, mas agora eu olho e falo, isso aqui não é muito legal. Tudo isso aí que você enxerga em você, isso aí é oportunidade para você evoluir e você crescer. O livre-arbítrio é teu, com as tuas questões. O meu livre-arbítrio é meu com as minhas questões. Cada um faz o que quer. Sabe qual é esse momento? É o momento do plantio. Lembra da história? O plantio e a colheita. O problema é que quando chega na colheita lá na frente, na próxima encarnação, a gente fica, não, mas poxa, pô, mas eu não estou gostando do que eu estou colhendo aqui, não. Não é justo. Oh, Deus. Peraí. Vamos entender essa dinâmica, pessoal. A gente colhe só o que a gente planta. Ninguém plantou para a gente. Também não adianta a gente querer plantar para o outro. A gente pode ajudar o outro no plantio do outro, com certeza. Mas vamos cuidar do nosso plantio, o que a gente está plantando hoje, o que a gente está realizando. Frente a esses fatores de perturbação na minha vida, que se estão perturbando, talvez, quiçá eu tenha a oportunidade de pegar eles e trazer aqui para eu trabalhar, para mudar. Para mudar como, Nelson? Mudar ao teu favor. Qual a referência? O Mestre Jesus. Mudar com a referência ao Mestre Jesus é o que Joana de Angelis chama num nome muito bonito, a psicologia chama de reforma íntima. Sabe? A gente escuta falar, reforma íntima, uma palavra difícil, da psicologia. Reforma íntima é reformar aquilo que não está muito legal. Isso aí que você já viu em você. Arregaça as mangas e trabalha a teu favor. Trabalha por ti, nesse movimento. Então a gente vai ter aqui alguns itens, né, que são Joana de Ângeles, já não dando muito seguimento, voltando aqui, ansiedade, eu falei um pouquinho, medo, solidão, solidão a gente não falou. Eu vou falar rapidamente sobre solidão, que a gente não tem muito tempo. Falamos sobre rotina e liberdade. Vou falar sobre solidão, que é uma época agora que bate em muita gente. Essa época de fim de ano, que é uma época mais sensível das pessoas. E é normal que seja, por questões de tradições, de crenças, de muita história. É um momento mais sensível, a chegada do Mestre Jesus. É a virada do ano, que são ciclos que fecham. Então as pessoas ficam se questionando. Normalmente é um momento que mexe com a nossa estrutura. E para quem está sozinho, mexe mais ainda. Talvez com uma saudade de um parente, momento de uma lembrança de um passado feliz que ainda não se faz mais presente hoje. Mas eu vou trazer uma linha aqui, penso eu, a linha mais segura para trabalhar a solidão. Há várias linhas, tá? Mas eu vou entregar aqui talvez a mais segura. A linha mais segura é a seguinte: não há solidão para aquele que é solidário. Não há solidão para aquele que é solidário. Ir de encontro com o próximo, aquele que necessita e você tem algo a dar. Talvez você não perceba que algo é esse. Talvez você acredite que não tem muito a dar. Mas eu tenho certeza absoluta que alguém próximo de ti pode receber um pouco daquilo que você tem para dar. E eu não estou falando só de dinheiro, não, pessoal. Muito além disso, tá? Muito além disso. O movimento da solidariedade, da caridade, do auxílio ao próximo tem a ver com doar aquilo que a gente tem. Seja um conhecimento, seja uma palavra, seja um ombro, seja um auxílio, seja participar fisicamente de um movimento, como aqui o Vanderlei estava falando no início, a Lucinha, a necessidade do pessoal da cozinha, do psicólogo, o pessoal da biblioteca, tantos trabalhos que tem no movimento espírita, quanta carência que tem. Não só no movimento espírita, tá, pessoal? Não precisa estar só no movimento espírita, não. O crescimento, a aprendizagem, nesse sentido, que vai no contraponto da solidão, é o seguinte: é trabalhar a caridade. E quem precisa da caridade não é do outro, quem precisa da caridade é você. Quem precisa da caridade sou eu. Tá bom?
Pessoal, já deu nosso horário, acho que a gente vai abrir agora para perguntas, tá? Se tiver alguma pergunta aí, fica à vontade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Nelson, muito bom. Nossa, bom demais, Nelson. Você tocou num ponto assim, crucial, que é o trabalho Sim. de assistência. Isso é trazer Jesus para o nosso dia a dia, como você pontuou. É o que está faltando. As casas precisam incentivar isso, oferecer oportunidades para o trabalhador nesse sentido. Conhecer o irmão, entender o irmão, receber o irmão, entender que aquele irmão que atravessa aquele portão ali, às vezes, ele está entrando, ele está tentando pela última vez. Se eu não conseguir, eu não vou mais me preocupar. Não é? E a gente tem que ter essa visão, cada um que entra na nossa casa, não é? E porque vai estar passando por alguma situação dessa, com certeza, de ansiedade, de solidão, de medo. A gente passa por isso. Nós estamos envolvidos nas atividades e a gente experimenta isso. Imagina quem está ali perdido. Né? É uma responsabilidade grande. A minha esposa hoje foi acompanhar a amiga dela, teve um ataque de ansiedade, dor no peito, chorando, e o peito doía aquela dor. Lá ela fez vários exames e estava tudo bem, só essa questão. E as pessoas estão passando por isso. E nós podemos fazer alguma coisa. A Joana está perfeita nesses ensinamentos, a sua colocação, sempre do Evangelho, é fundamental. O caminho está ali. Entendeu? É isso. E nós podemos fazer alguma coisa, e temos que fazer. Eu, assim, fiz uma anotação aqui, né, do resumo todo do estudo, como se fosse assim, a perturbação, como se fosse a palma da nossa mão, né? Nós temos 5 fatores de entrada para essa perturbação, só que a pessoa não percebe o quanto está sendo perturbada, né? E quais são os fatores que geram, acho que é só um. Ah, eu estou perturbada, mas não sabe o que é essa perturbação, né? Que aí foi o sono, ansiedade, medo, solidão e rotina. Então, essas 5, né, vão gerar este transtorno e que vai ocasionar para o nosso corpo. Né? Então, eu levei muito para esse lado, a entrada que nós damos no dia a dia e o que vai ocasionar no nosso corpo. E quando você citou aí no finalzinho que esse se doar, a blindagem, né, que é Jesus, esse se doar e se ajudar, você não está ajudando o outro, está ajudando a si mesmo, porque você ocupa a mente, né? A mente vazia é muito ruim, a mente vazia ocasiona grandes perturbações. Então, assim, que nesse finalzinho de ano, né, Nelson, não só um finalzinho de ano, mas que sirva como o primeiro passo, que a gente aproveita que as pessoas estão mais assim envolvidas, mais caridosas, né? Que não é Jesus que está mais perto do planeta Terra, e sim nós que nos aproximamos mais de Jesus. Que possam ter esse olhar, né? Esse olhar de gratidão e ajudar o próximo, né? Estender a mão, porque nós só vamos conseguir evoluir quando todos estiverem evoluindo juntos. Né? Então, essa ajuda é muito importante para que as pessoas deixem um pouquinho essa perturbação de lado. Se está em casa sozinho durante o Natal, tenta chamar um amigo, uma pessoa que não consegue, né? Uma família, um familiar para estar no Natal junto, mas que possa ir para a sua casa para poder passar com você, para poder tirar essa solidão, né? Que é tão importante isso. Que o Natal não é... Oi. Desculpa. Não, e digo mais, já aproveitando a deixa, e dia 24, para quem está sozinho, esteja comigo, eu vou estar ao vivo às 5 da tarde, no programa Resenha Espírita, com a convidada aí do Rio de Janeiro, a Maria Tereza, dia 24 às 5 da tarde. Então, eu já faço o convite, a gente vai falar, claro, sobre o Natal, sobre Jesus. E esse é um momento, já que eu interrompi, Lucinha, desculpa, já vou te dar a palavra de novo. É um momento que eu sei que abala muito as pessoas. Aqui trabalhando em consultório, é normal, todo ano, bateu dezembro, já o iniciozinho já começa a pipocar
várias questões de foro íntimo, as pessoas ficam mais sensibilizadas, e isso, normalmente, são várias polaridades, tem a polaridade positiva e a negativa, tem a positiva que as pessoas ficam mais com o coração mais sensível e buscam ajudar mais, etc. e tal, mas tem outra polaridade também, onde o índice de suicídio aumenta agressivamente, principalmente aqui na Europa, que está vinculado ao frio, ao inverno, então, assim, é algo bem complexo. Mas o importante é a gente entender, se alicerçar e buscar recursos para entender a nossa sensibilidade também. Porque ajuda sempre tem, pessoal. A Casa Espírita está aberta, e é importante a gente lembrar isso. Quem é o trabalhador da Casa Espírita, que recebe no atendimento fraterno, também vai ter uma atenção redobrada. Como o Vanderlei falou, as pessoas já chegam já em momentos delicadíssimos, depois de já ter tentado de tudo e mais um pouco, e o derradeiro final, vou passar lá naquele negócio do espírita lá para ver o que é, porque já estou prestes a tirar minha vida. Então, ter essa sensibilidade, esse acolhimento, esse carinho, esse abraço, que muitas vezes que as pessoas precisam, é um ombro num momento tão difícil. Esse acolhimento, esse entendimento, minimamente que seja, para a gente dar assim, caminhando e descomprimindo aos poucos e seguindo a nossa vida. Desculpa, Lucinha, pode falar, perdão. Nada que isso, não, tranquilo, completou perfeitamente, né? Vanderlei, você tem alguma pergunta? Não, aqui no YouTube não veio nenhuma pergunta, não. Eu tenho uma pergunta aqui que o Daniel colocou, né? Maria Henriques, que fez a pergunta. Tratando-se de envolvimento mais brando, o processo de interação entre o encarnado e o desencarnado é chamado de perturbação espiritual, significando uma ligeira confusão de ideias? Maria Henriques, a nossa amiga, que está aqui em Portugal, lá em Castelo Branco. Maria Henriques, virou já, hein? Já virou relógio já, que nem está comigo aqui, né? Já é quarta-feira. Maria Henriques, vamos lá. De um modo mais brando, a perturbação, interessante, a sua pergunta é muito interessante, porque Joana essas perturbações ela não coloca o aspecto espiritual, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, o aspecto espiritual, as perturbações muitas vezes são de cunho espiritual, pode ser um processo obsessivo ou não, de acordo com a nossa sintonia. Principalmente em momentos como esse que a gente está falando aqui, de fim de ano, onde se nós estamos emocionalmente abalados, fragilizados, a gente dá uma descidinha aqui na nossa vibração. E às vezes bastou descer um pouquinho só, já conectou uma perturbação, alguém que está vibrando negativamente, espiritualmente falando, e que pode nos perturbar ainda mais, ser mais agressivo. Vou explicar na prática como é que isso funciona, contando uma historinha do Chico Xavier. Essa história é ótima, eu sempre lembro dela, para a gente perceber como é que é a questão da vibração, das conexões e como a espiritualidade se conecta conosco. Olha só. Chico Xavier, um dia na casa dele, acordou de manhã cedo, estava indo caminhar para tomar o café da manhã dele na cozinha. E de repente ele não sabe o que aconteceu, ele caiu no chão, se estatelou. Nessa que ele caiu no chão, foi se levantar. Quando ele levanta a cabeça, quem é que aparece na frente dele? Emmanuel. Olha para ele e fala, ora. E o Chico não entendeu, ora. Aí o Chico entrou já, obedecendo, já conhecia a dinâmica dele, começou a orar e tudo bem. Aí abriu o olho, orou, aí o Emmanuel foi embora. Ele não entendi o que aconteceu, tudo bem, levantou, tomou o café dele, vida que segue, continuou o dia normal dele. E aí, mais tarde, que ele tinha compromisso com o Emmanuel, sempre as psicografias, o trabalho mediúnico, etc. e tal, passado algumas horas, já no período da tarde, ele encontrou o Emmanuel no horário marcado e pergunta, Emmanuel, desculpa, me explica o que aconteceu, que até agora eu não entendi, que eu caí no chão e você mandou eu orar. O que aconteceu? Ele falou, Emmanuel, Chico, vou te explicar. Há uma falange de espíritos aqui está muito tempo articulando e tentando pegar uma brecha da tua vibração um pouquinho mais baixo para te influenciar negativamente. Eles, com muito sacrifício, com muita manipulação de fluidos, de magnetismo, enfim, eu não sei exatamente o que ele falou, agora não lembro, mas fizeram você cair no chão. Para quê? Porque no momento que você caísse no chão,
provavelmente você ia começar a reclamar, falar, porcaria, cai no chão, iria baixar a tua vibração. Então eu intercedi naquele momento e mandei você orar para quê? Para você não cair e manter a tua vibração igual ou para cima, e a partir daí eles não conseguiram se conectar contigo. E aí acaba a história. Então olha que interessante, pelo menos eu acho interessantíssimo, tá, Maria Henrique? Para a gente entender a sutileza, a sensibilidade, como é que é a questão vibracional, onde a espiritualidade se conecta conosco. Seja a espiritualidade de luz ou seja a espiritualidade sorrateira que está lá embaixo. Como é que a gente vai trabalhar isso? Vigilância, disciplina constante. O que eu falo sempre, a Maria me acompanha, ela sabe e vai escutar de novo. Maria, pequenas doses durante o nosso dia. Pequenas doses como através de uma oração, um livrinho desses de bolso, vai parcelando, a gente adora o parcelado, vai parcelando o evangelho na tua vida durante o teu dia a dia. Assim você vai ter... Os altos e baixos são normais, né, pessoal? No dia a dia, a gente vai sair para trabalhar, tá na rua, é confusão, é violência, dificuldades, etc e tal, mas tenta dar doses homeopáticas ali, aos pouquinhos, para mantendo a vibração lá no alto, ou para não cair tanto assim, tá bom? Não sei se eu respondi, Maria. Obrigado pela pergunta, tá? Obrigada a você, Nelson. Perfeito. O Nelson, o Daniel pediu para te avisar que está sendo transmitido no seu Facebook e também no seu canal do YouTube, tá? O programa. Aliás, vou já aproveitar, deixa quem está no meu YouTube e no meu Facebook para seguir aqui a Casa de Frei Fabiano, no YouTube deles. Tem muita palestra boa. Aliás, semana passada eu estava assistindo a palestra do Márlio, que teve aí, nosso amigo em comum, estava assistindo a palestra dele que ele teve aí com vocês. Isso. É. Então, sigam aí o YouTube da Casa Frei Fabiano. E quem está na Casa Frei Fabiano, eu convido a me seguir também, no nt.Nelson Tavares. nt.Nelson Tavares, tem lá bastante conteúdo, inclusive eu acho que tem umas 2 ou 3 palestras que eu tive aí fisicamente e depois online também na Casa de Frei Fabiano. Perfeito. Bom, agradecemos aí, né, da página do Nelson, a Maria Ivonete, a Neuza Ribeiro, a Valquíria Rodrigues, a Cristiane, a Gisele Pereira, Sônia Lopes, Ana Paula, Júlia, Jussiara, a Rose, né? Todos os nossos amigos aí seguindo a página, né? E que tenham um bom Natal, né? Uma boa noite aí para eles que já estão. Aí, de repente, alguns já são até de Portugal, já estão na quarta-feira, né? Não estão mais na terça. E também a Marli Ferraz, que está na nossa página do Facebook também, né? E outros irmãos que entraram aí que possam estar, né, recebendo todas essas explicações, esses esclarecimentos de Joana através do Nelson, para que possam colocar em prática no dia a dia. Ainda existe aí alguns diazinhos para nós escrevermos na nossa página, né, o nosso livro da vida, que dia 31 nós vamos ganhar um novo livro, né? Um novo livro da vida com mais 365 páginas para nós escrevermos uma nova vida, né? Um novo futuro, coisas novas para o nosso bem, né? Físico e espiritual, né, Nelson? Que nós possamos ter essa oportunidade a cada dia aí para que nós possamos evitar a solidão, né, no dia a dia. Adorei essa história do livro novo e vou roubar essa história, tá? Gostei dessa dinâmica aí. Gostei. Gostou? Gostei. Vamos receber um novo livro, né? 2024. Gostei. Legal. Gostei. E, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aí conosco. O pessoal, vi que teve bastante carinhas aí, pessoas que me acompanham, que devem estar no meu YouTube ou no meu Facebook também. O pessoal da Casa de Frei Fabiano. Tomara, pessoal, tomara. A intenção aqui é uma só. É mexer, balançar, fazer pensar e refletir. Se mexeu aí dentro qualquer coisinha, daqui a 2, 3 dias vai pensar assim, ih, aquele chato do Nelson lá falou um negócio, tá batendo aqui na minha cabeça. Que bom. É essa a intenção, tá? É mexer conosco para quê? Para melhorar. Para melhorar a nossa vida, para buscar ser mais feliz. Afinal das contas, a gente está falando, pessoal, sempre de doutrina espírita, a gente está falando de felicidade, a gente está falando de Jesus. O caminho, a direção é uma só. É amanhã ser melhor do que hoje. Sentir
sentir essa felicidade, a vivência dessa felicidade. Esse é o encontro verdadeiro com Jesus, no dia a dia. E se mexeu, né, Nelson? Vai virar a página de mais um dia e não vai ficar em branco, vai ter mais alguma coisa para escrever. Exatamente, exatamente. Excelente, é isso aí. E esse evangelho, não é, que vem nos ensinar a conviver, né? Porque a gente viver é uma coisa, conviver é complicadíssimo. E o evangelho é a base disso, não é? Que a gente possa caminhar juntos, né? Começar a dar mais as mãos, um entender o outro, compreender o outro com mais carinho, né? Nas lives que eu faço lá dos 12 minutos, eu costumo falar do colo, para a gente oferecer o colo. Né? O colo é aquele momento que o outro ele só quer se sentir abraçar, acolhido. Ele não quer escutar, ele não quer falar, e ele quer se sentir ali acolhido, abraçado. Então a gente oferece aquele colo para a pessoa. De vez em quando eu recebo alguma mensagem: Vanderlei, hoje eu estou precisando de colo. E tal, vamos lá, a gente vai, se comunica, e vai um apoiando o outro de alguma forma, não é? Esse é o trabalho que a gente vem realizando de 2020 para cá, buscando estar ao lado de cada um, de cada irmão. Não é? Então, esse é o objetivo, os trabalhos que vão acontecendo, sempre todo mundo sendo convidado, venha participar, ser um voluntário. Se não tem a ideia de participar, mas venha conhecer, venha fazer uma visita à casa, vai ser bem recebido para conhecer o ambiente. E São ali, só 4 andares, né, Vanderlei, para subir. 4 andares, né? Aquele vídeo, né? Tadinha. É. E, então, convidando as pessoas, acho que as casas precisam ter isso, ter esse abraço grande, não é? Vamos trabalhar e vamos abraçar as pessoas, né? Vamos começar a mudar a partir desse evangelho. Afinal de contas, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, a gente tem que começar a viver isso de uma forma tranquila, em paz, não é? Sem buscar culpado para nada. O importante não é só a casa de Frei Fabiano, o canal do Henrique, do Nelson Tavares, mas é Jesus, né? O Evangelho. Isso Então, aí. o nosso trabalho não é pela casa, não é pelo espiritismo somente, mas é por Jesus, né? Toda vez ter esse pensamento, né? Qual o caminho que eu quero seguir? Está no manual de conduta. Qual é o nosso manual de conduta? O Evangelho. É a melhor forma. A Marli, nós temos um grupo de estudos lá que é da autocura. Hoje eles se reuniram para conhecer a transitória. Esse estudo, a Marli Ferraz, né? Já está falando aqui. Hoje eles foram lá, tiveram uma recepção, se eu não me engano, teve uma recepção para eles lá e tudo. Eles fazem esse trabalho lá no Frei Fabiano e tiraram hoje para conhecer a transitória, fazer uma visita. E lá tinha eu acho que tinha um café, tinha algumas coisinhas lá para beliscar lá e fazer essa confraternização, né? Porque tem uma casa aqui, tem uma casa ali, mas vamos nos unir num trabalho só. E eles foram várias pessoas de outros centros também, né? Bacana, Tem até Maria. tem uma colega aqui do Jefa também assistindo, né, o trabalho, assistindo o Frei Fabiano Convite. Então, são de várias casas que a gente vai conseguindo trazer o conhecimento, de vários pontos do mundo, né? Não é só do Rio de Janeiro, mas esses pontos principais que a gente possa agregar cada vez mais. Ó, a Edna, né, de Mato Grosso, olha que delícia, né? Quantas pessoas que a gente vai conhecendo aos pouquinhos através desse trabalho, que é muito importante. Então, que nós possamos estar aí sempre levando esse trabalho à frente, né? Mais alguma colocação, Nelson? Não. Do Barba. Só quero agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando de doutrina espírita, de Jesus e de Joana de Ângeles. Então, para mim, uma alegria imensa.
Agradeço demais a oportunidade de estar refletindo, porque sempre quem aprende mais é a gente primeiro, né? A gente Ah, aprende, sim. reaprende, vai batendo e martelando. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estiveram conosco também. Obrigada a você. Eu acho que Vanderlei teve um probleminha na internet, deve estar tentando reconectar, né? Mas obrigada, Nelson, tá? Uma excelente semana, um excelente Natal para você, sua família. Tudo de bom, tá? Muito Você obrigada. também. Manda um grande abraço, não sei se ele está vendo, um abraço para o Ricardo também, nosso amigo. Ah, tá, mando sim, pode deixar, obrigada. E semana que vem nós teremos aí Cristina, né? Cristina Delou com o trabalho sobre o autismo. A Cristina, que é psicóloga. Olha o Vanderlei aí de volta. 4 vezes já caí aqui. Eu também caí várias vezes fora do ar, mas caí quando estava lá no estúdio. Então, a nossa querida Cristina, que vai estar conosco aí semana que vem, dia 19, trazendo esse assunto sobre o autismo, né? Que é perto do Natal, muitas comemorações, mas que nós saibamos também respeitar esse ser, né? Que é o autista, que ele tem toda a sua particularidade, que nós possamos respeitar esse momento também, né, durante o Natal, porque às vezes a gente comemora, quer abraçar, mas a gente esquece que tem o seu limite, né? Que eles têm um limite aí. Bom, Vanderlei, eu já me despedi do Nelson, dos nossos queridos ouvintes, estamos aguardando você retornar para a sua despedida. Graças a Deus voltei. Nelson, obrigado pela sua presença, pelas suas palavras, pelo que você trouxe aqui para a gente de ensino, de aprendizado, sobre a Joana, tão importante. Nesse instante, então, cada vez maior essa necessidade desse esclarecimento, de se colocar presente, né, para poder auxiliar. Aí tá os canais aí para as pessoas estarem se informando, estarem entendendo, é muito importante. E a maneira como você chegou na psicologia, o livro, não é, que te despertou, tão bacana. É isso aí. Te agradeço. Deus te abençoe. Nada, eu que agradeço, agradecer a Lucinha, vou te agradecer também, Vanderlei. Obrigado pela oportunidade de estar falando. A gente que aprende mais nessa história. Para mim é sempre uma alegria, um prazer falar de doutrina espírita, do Cristo e de Joana de Ângeles. Então é uma tríade completa, para mim é uma alegria. Para mim é uma alegria. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigado, Lucinha. Obrigada, Vanderlei. Todos aí que estão aí conosco até agora. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. E vamos continuar juntos, gente. Contem conosco aí para qualquer coisa que necessitarem, que precisarem. Vamos juntos, de mãos dadas. Nós vamos vencer. Desistir não é opção. Vamos em frente. A opção é acolher e estar junto. Acolher, é isso aí. Né? Boa noite, gente. Uma excelente semana para todos. Boa noite, Nelson. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Ivan.